Estamos de volta com o TV Mar News e olha só, gente, para você que está em casa, precisa continuar se movimentando ou se você não fazia atividade física, mesmo nesse período de isolamento social, é importante de casa estar se movimentando. A gente vai ver um VT da Guarda Ativa, uma iniciativa da Guarda Municipal aqui de Maceió, que tem um programa bem bacana. A gente vai acompanhar a partir de agora na matéria de Viderlan Araújo. Neste período de isolamento social, alguns projetos passaram por mudanças em seus métodos de operação para continuar ajudando a população. O projeto Guarda Ativa consiste em atividades ao ar livre e, em meio às restrições necessárias para o isolamento social, os professores Pedro Ocrécio e Antônio Fonseca estão conseguindo dar continuidade à programação com os alunos de forma virtual. Bem, diante da pandemia, vimos a necessidade do exercício online, porque muitos alunos nos procuraram falando: professor, estamos sedentários, estamos parados, como engordando. Aí surgiu a ideia, junto com o professor Fonseca, de fazer aulas online. Criamos algumas lives e os alunos nos acompanhavam através das lives, também através de consultoria direta. Eles mandavam mensagem para a gente mandava o vídeo, para que eles não ficassem parados em casa e estivessem se movimentando sempre. Temos alunos com a idade avançada e que estavam retornando os sintomas da idade. No caso, juntas já enrijecendo, e proporcionamos a ele atividades em casa, de forma segura. Alguns estavam entrando em depressão, não estavam dormindo bem, não estavam conseguindo até questão alimentar. Então nós começamos a fazer essas lives, essas videochamadas, videoconferências, e começamos a notar a melhora. Tem aluno que perdeu mais peso em casa do que aqui na praia com a gente. Os exercícios são repassados de forma online, com chamadas de vídeo e instruções encaminhadas por meio de vídeos em grupo do projeto via WhatsApp. Fazemos as lives e qualquer dúvida que o aluno tenha, o professor Fonseca está do lado, ele ajuda, ele já esclarece as dúvidas para que a aula não pare. Ele vai tirando a dúvida do aluno. Explica para a gente a questão de horários. Como é que vocês organizaram os horários, já que se tratam de 81 alunos inseridos no projeto? Bem, escolhemos os horários das aulas, segunda, quarta e sexta, no caso do meu dia, porque o professor Fonseca, a aula dele é terça, quinta e sábado. Aí botou no meu dia a partir das 19 horas, que é um horário cômodo para as pessoas. Elas fazem uma alimentação leve, já faz com que a pessoa tenha uma alimentação leve, não nada pesado, e é feita a live. Até umas 20 horas a gente faz a atividade com eles. Em épocas de isolamento social, vale a pena tudo para poder manter a regularidade e o físico em ordem, principalmente nos aspectos de saúde. É aí quando entra o trabalho dos professores Ocrécio e Fonseca, para poder orientar os alunos através dos recursos tecnológicos. Durante as atividades, os guardas indicam a utilização de objetos e produtos disponíveis em casa, como pacotes de 1 quilo de alimento e outros itens domésticos. Utilizamos cabos de vassoura nos exercícios, utilizamos também alimentos, 1 quilo. A gente pode utilizar diversas coisas, até de garrafa PET para fazer o peso. A gente pode utilizar o cabo de vassoura para fazer um alongamento, para fazer uma rotação. E tudo pode ser feito em casa. A aposentada Juscelia Alves explica que a adaptação está sendo muito satisfatória. Ela treina sempre na sala de casa. O pessoal da guarda dá uma atenção especial para a gente. A gente fica nessa quarentena parada, sem fazer nada. Então eu disponibilizei minha casa para poder a gente fazer essa atividade. Eu e a avó Maria. As meninas também estão acompanhando em casa. Está se acostumando a essa nova rotina? Bastante, tem que se acostumar, né? Infelizmente a gente tem que se acostumar. O importante é não parar, né, gente? Bacana. Parabéns aí pela iniciativa Vó Maria, dando banho em muita gente, inclusive em mim, tá? Olha só, agora a gente vai falar sobre o fenômeno das lives. A gente tem visto aí essa situação de pandemia e de repente surgiu esse fenômeno, live. Mas será que ela é para todo mundo? Será que todo mundo consegue fazer? Por que algumas lives são um sucesso e outras um fracasso? A gente vai conversar sobre isso agora com Matheus Jacob, especialista em comunicação, e vai nos passando então informações. Matheus, muito bom dia para você. Muito bom dia, Polani. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Então, Matheus, o fenômeno das lives, quando que começou? E eu tenho a impressão que ela começou a ter uma notoriedade ainda maior, né?
depois que elas vieram atreladas a grandes artistas que começaram a fazer lives de música. Mas foi aí que elas nasceram mesmo ou já veio antes? Perfeito, Polanyi. A gente já tinha um movimento antes desse crescimento do digital, das lives, dos webinários em algumas indústrias, mas com o cenário da pandemia, principalmente quando os artistas se apropriam desse instrumento, isso se torna divulgado para todos nós. E aí empresas dos mais diversos setores, políticos, as mais diversas pessoas que estão envolvidas nesse contexto, passam a se apropriar do digital e a estarem expostas através das lives também. Matheus, a gente percebe que algumas lives são um sucesso, outras um fracasso. O que acontece? Que não é todo mundo que consegue encontrar a fórmula correta para então passar a mensagem de forma clara para para quem o segue, né? Sem dúvida, Polanyi. O que acontece? Várias pessoas são excelentes comunicadores no mundo presencial, no mundo ao vivo, e não tem tanta intimidade, por exemplo, com uma câmera, com o mundo digital. E aí as lives acontecem que algumas são extremamente autênticas, naturais, elas são bem fluidas, e outras lives elas acabam ficando extremamente travadas. Isso serve desde lives e até mesmo reuniões e conversas digitais, Polanyi. Por isso que eu digo, talvez não seja um fenômeno para todo mundo se a gente não for capaz de se adaptar à ferramenta. E como é que a gente pode passar a mensagem clara para que o nosso público possa entender diante de uma live? Polanyi, uma coisa que é fundamental é primeiro a gente se preparar, então assim, ter a certeza do que a gente vai comunicar para ter uma comunicação mais assertiva possível. Então assim, quem é meu público, qual é a mensagem e o que eu quero transmitir, qual é o meu objetivo final com isso. E depois a gente tem que lembrar que quando a gente vai para o digital, vários dos vetores de comunicação eles ficam reduzidos. Então a voz, os gestos, o tamanho que eu estou aparecendo para as pessoas, tudo isso muda. Então, além de assertividade, eu tenho que saber compensar também em expressividade, em carisma, em energia. Matheus, a gente sabe que para que a live aconteça é necessário que uma gama, né, de fatores para que tudo dê certo. Entre elas, a conectividade com a internet, o próprio aparelho utilizado e durante a live a gente já viu, inclusive, algumas que acaba alguma coisa dando errado, algum problema acontecendo. Tem gente que tem uma naturalidade muito grande, consegue passar por isso, e inclusive a live fica até engraçada, mas tem gente que não consegue. Como acabar, então, se adaptando, né, aos problemas que podem surgir ao vivo mesmo durante a live? Polanyi, duas coisas são fundamentais. A primeira é preparo. Então, assim, eu tenho que testar o equipamento. Se eu sou uma pessoa que trabalha como comunicação que nem eu tenho que investir em uma câmera, pensar em um cenário, fazer todos os testes. Então, por exemplo, antes mesmo de entrar aqui, eu já acessei alguns sites que dizem a velocidade da minha internet. Então, a gente tem que fazer todo esse preparo. Mas, quando a gente fala de tecnologia, tudo pode acontecer. Semana passada eu estava numa reunião online falando com algumas pessoas, a gente fez todos os testes e ainda assim a gente teve problema. E aí nesse momento entra a leveza. Eu tenho que estar acostumado com essa possibilidade. E quando ela acontece, eu tenho que ser o mais leve, o mais carismático possível para não me perder em termos de mensagem, de conteúdo e até empatia. Às vezes as pessoas travam muito e elas ficam muito pouco carismáticas. Então é melhor eu brincar com aquilo enquanto eu tento resolver do que endurecer e acabar passando até por rígido demais ou até parecer um nervosismo que não teria necessidade, o que acontece com todos nós. Quais os diferentes lives que podem acontecer? Dá para a gente abordar tudo e qualquer tema? Polanyi, eu digo que as lives elas têm tido algumas características principais, né? A gente tem visto, por exemplo, lives que são informativas. Então a gente vê empresas, empresários, políticos e até mesmo professores que estão levando alguma informação ali. A gente vê lives que são de entretenimento, então são artistas, são pessoas que estão falando alguma coisa ali para expor algo que as pessoas se divirtam, então acaba sendo uma fonte de lazer. E a gente tem as lives que a gente chamaria, por exemplo, de interações. Então deixa de ser só uma exposição e sou eu interagindo com as pessoas. E aí a gente entra nas categorias de reuniões digitais, entrevistas e até mesmo conversas familiares que a gente pode entender dentro de um grande contexto que seriam essas lives. E quando a gente vai fazer uma live, precisa a gente pensar em tudo. O cenário também conta muito, a roupa, a apresentação. É necessário pensar em tudo isso também, né, Matheus?
Sem dúvida, Polani, principalmente quando a gente vai para o caminho dos empresários. Assim, a gente tem visto políticos, empresários que estão usando desse meio para expor sua opinião, mas a sua opinião reflete ou o seu posto, reflete a sua empresa. Então é fundamental que você tenha todo esse cuidado de estar num ambiente, por exemplo, que se conecta e comunica aquilo que você vai dizer, que deixa todo o mesmo cenário alinhado com a sua mensagem. Por exemplo, não faria sentido aqui eu estar de terno e gravata porque eu estou dentro de casa. Mas, por outro lado, se eu aparecesse para vocês de pijama, seria um outro oposto que não faz sentido. Então, existe uma casualidade, existe uma coisa muito mais casual? Sem dúvida existe. Mas dentro de uma série de conceitos que eu hoje tenho que preservar como especialista em comunicação. E aí isso vale para todos nós, para o médico que faz uma live, para o artista que faz uma live, para o político que faz uma live. A gente tem que pensar que tudo comunica, Polani. E eu estou comunicando alguma coisa com esse cenário, com essa roupa, com essa linguagem também. Matheus, a gente tem aí muitas empresas também fazendo lives, né? A live de uma empresa, ela pode ser mais descontraída? Polani, ela pode ser um pouco mais descontraída do que normalmente foram, por exemplo, os pronunciamentos daquela empresa. Isso não significa que ela possa ser tão descontraída quanto seria a live de um artista. E esse é um dos erros que a gente tem visto, assim, por exemplo, presidentes de empresa que estão confundindo essa informalidade com uma coisa extremamente exagerada. Eu posso aparecer aqui dentro da minha casa, dentro de um contexto familiar, tá tudo bem, por exemplo, se o meu filho ou minha filha ou meu cachorro aparece em algum momento aqui. Mas isso não significa que eu não esteja falando em nome daquela empresa e que eu não tenha que manter todo o arquétipo de comunicação, todo o estilo de comunicação e a seriedade que aquela empresa e aquele segmento precisam. E aí você vai ter os mais variados níveis, desde algo super descontraído até algo menos. É importante também, então, os empresários, quando eles decidam fazer uma live, eles também não desvincular a imagem dele, a marca dele, né? Com certeza, Polani. Se eu sou um empresário, como proprietário de uma empresa, ou até mesmo um diretor, alguém que esteja ali envolvido, que seja o porta-voz de uma empresa, tudo que eu faço é visto como um reflexo dessa empresa. Então, se eu vou aparecer aqui, todos os preceitos de ética, de carisma, de questões legais, eu tenho que preservar. Porque eu não deixo de ser um comunicador que fala não somente em meu nome, mas também para o público consumidor daquele negócio. E todos esses preceitos têm que ser respeitados e seguidos. Isso é fundamental, Polani. Eu acho que agora eu queria pedir para que você pudesse passar dicas para a gente de como fazer uma live bacana em que a gente possa passar carisma para quem está nos assistindo. Polani, está muito relacionado ao VT que a gente acabou de ver dos exercícios e da prática, né? Assim, eu digo que comunicação é uma habilidade, ela tem que ser praticada. Como é que a gente faz a prática dessa atividade física? A gente tem que treinar. Então, eu recomendaria a todos que façam vários vídeos sozinhos, experimentem ser mais carismáticos, experimentem, por exemplo, passar uma mensagem muito mais rápido, muito mais assertiva, mas ainda assim tendo toda essa energia. E aí, depois que a gente treina muito, Polani, a gente tem que ter todos esses cuidados. O enquadramento está legal, a imagem está legal, como é que estão essas coisas todas? E aí a gente tem certeza que isso está sendo feito, bem feito. Então, essa é a grande questão. Pois é, Matheus, inclusive a TV Mara aqui, a gente tem transmitido algumas lives, transmitimos na quinta, na sexta e vamos transmitir uma outra live hoje também. E aí, muitas pessoas têm se utilizado, de fato, né, dessa nova forma de se comunicar e de alcançar, então, seu público. Sem dúvida, Polani. E agora, uma digitalização que a gente via acontecendo em alguns negócios, ela tocou os mais diversos segmentos. Meus pais são médicos e eles fazem consulta hoje através dessa questão digital. Eu hoje reúno com toda a minha equipe, com todos os meus clientes através do digital. A gente vê políticos, a gente vê profissionais de educação física. Todos os profissionais vão ter que se apropriar desse instrumento e vão ter que saber utilizar. Então, assim, é uma barreira que agora ela não é mais opcional, ela é necessária. Pois é, muito obrigada pela tua participação aqui, Matheus, no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade, tá bom? Perfeito, Polani. Eu que agradeço, é sempre um prazer e um bom dia a todos.
bom dia para você também, gente. A gente agora vai falar sobre como que você aí em casa pode valorizar as empresas locais. A TV Gazeta lançou o projeto Pede Aqui Alagoas, exatamente para fazer essa valorização do comércio local, e você pode ajudar então essas empresas a atravessarem esse momento tão difícil, né, de pandemia e de esse problema de economia que a gente está vivenciando. Essa plataforma ela foi construída para que você possa divulgar ou encontrar estabelecimentos que estão funcionando, mesmo que de portas fechadas. Então, se você está precisando de algum serviço, quer vender ou comprar alguma coisa, é só acessar então aí www.tvgazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas, www.tval.com.br/Pede Aqui Alagoas. A gente já tem vivo aí pra gente? A gente tem vivo já, então vamos ao vivo então com o Viderlan Araújo nos passando informações. Viderlan? É isso aí, Paulane Santos, estamos de volta aqui na Ponte do Reginaldo, esse local que tem sido assim destaque de uma maneira muito negativa nos últimos dias, pelo simples fato das pessoas que têm buscado uma solução ou uma diminuição para os problemas, tirando a própria vida. Eu quero trazer, antes da nossa convidada, uma boa notícia para os nossos telespectadores. Ao chegarmos nesse local aqui, nós já encontramos uma empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Maceió, que começa hoje a colocar exatamente as telas de proteção, tão pedidas pela sociedade, tão clamadas também pelos centros de recuperação, e que isso acaba sendo muito importante para que as pessoas evitem utilizar esse espaço e que isso não se transforme, ou pelo menos acabe com essa ideia de ser a ponte da morte, a ponte do Reginaldo. Nós vamos conversar a respeito desse assunto, do que representa, com a Daniela Ferreira, ela que faz parte do CVV, Centro de Valorização da Vida. Daniela, importante, é uma boa notícia, a sociedade esperava por isso, e finalmente as telas de proteção estão sendo colocadas hoje na ponte de Valdo Suragi, pelo menos estão sendo iniciadas essas obras. Bom dia. Isso, bom dia a todos. Realmente é um grande prazer estar aqui, né, participando desse momento tão importante para a sociedade, para a comunidade. Né? O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, desde 2017 ele vem nessa luta, onde nós tivemos, né, uma audiência pública solicitando essas grades de proteção. Que a gente sabe, né, como você bem falou, né, que o suicídio ele não só comete a pessoa, mas sim toda a comunidade, principalmente os moradores, né, as crianças que estão nesse local, que vem todo esse processo acontecer. E é muito importante quando se tem um trabalho de conscientização como Centro de Valorização da Vida para dar apoio para essas pessoas. Quando se fala da ponte, você citou também outro aspecto importante, até em cuidado mesmo pelas crianças que vivem, por exemplo, aqui no entorno, que se utilizam desse espaço até mesmo por não reconhecer que o local é um local extremamente perigoso e que precisa dessas telas de proteção, né, Daniela? Sim, isso é verdade. Né? A gente tem visto, assim, desde 2017, nós tivemos várias audiências, como eu falei para você. Por quê? Né? A ponte, ela representa um movimento diário, certo? Mas a segurança dela era muito pequena, muito baixinha, então tinha facilidade. E aí com as grades, né, a gente estaria protegendo não só aquelas pessoas que participam, né, da comunidade, como já foi falado, das crianças, mas aquele também que querem tentar tirar sua vida, né, dando a ele a condição. Para isso, né, nós também fomos solicitados para a gente, né, alguns avisos, algumas placas para ser colocada nessa grade, como uma forma de acolhimento, né, com frases tipo assim, você é importante para mim, né, ligue para o CVV, como vai você? Ligue 188. São frases que quando as pessoas passam, olha, ela tem vontade de ligar. Por quê? O CVV é um programa de apoio emocional, né, onde funciona 24 horas por dia. Hoje, pelas condições sanitárias, nós estamos trabalhando via remoto, plantão remoto, tá? Né, onde a gente pode atender todas as pessoas. Só ligar 188 e nós estaremos esperando por vocês. Daniela, é muito importante também, aproveitando esse ensejo, que o trabalho ele deve, pelo menos o desenrolar desse trabalho da Prefeitura nos próximos dias. Vocês têm hoje recebido muitas ligações através do 188
para poder dar esse apoio, esse suporte. Porque parece que quando uma pessoa está disposta a cometer o suicídio e o ato é cometido, acaba motivando exatamente nas outras essa mesma coragem. E o número de suicídios nas últimas semanas tem aumentado bastante, principalmente nesse período de pandemia. Como é que tem sido essa questão de procura por vocês, por apoio do CVV nos últimos dias? Nós temos percebido que, realmente, a questão do suicídio é uma questão multifatorial, né? Não existe um único fator. Hoje nós percebemos que houve uma mudança, né? Os acontecimentos atualmente no mundo, eles mudaram muito a rotina da humanidade, do ser humano. Então, não está sendo só cometido a questão financeira, mas toda a questão social, questão de saúde. E como o suicídio é multifatorial, não existe um único fator, e a gente chama até a questão do copo d'água, né? O copo d'água vai enchendo e só precisa de uma gotinha para esborrar. Então, nesse sentido, a gente percebe um aumento na procura dos serviços do CVV. E aí, por isso, a gente está com os plantões remotos, para que os próprios voluntários eles também estejam em segurança, mas que eles possam atender muito mais aquela população que está precisando, né? Onde não só mais os plantões de 4h30 ao dia, mas até mais outros horários, já que a gente está no atendimento remoto. Tudo com sigilo, tudo com segurança, não só para os voluntários, mas também para as pessoas que procuram o CVV. Legal. Para quem quer ser voluntário e ajudar vocês daqui para frente para fortalecer essa equipe, o que é preciso fazer? Para se tornar voluntário, hoje a gente não está mais com os cursos presenciais, né? Mas nós estamos com uma plataforma, né, de curso EAD, de processo seletivo de voluntário EAD, que nós estamos iniciando, acredito, em meados de agosto. E para isso é preciso acessar as nossas redes sociais. Entra lá nas redes sociais, né, por WhatsApp, e-mail, né, o site do próprio CVV, Instagram, e aí você vai ser encaminhado, né, para um desses postos onde você poderá fazer a sua inscrição. Conversamos então com a Daniela Ferreira, ela que faz parte do CVV, Centro de Valorização da Vida, trabalho relevante para poder resgatar as pessoas que pensam em tirar a própria vida com a ideia de diminuir a dor, de diminuir os problemas. O trabalho é sempre voltado muitas vezes para também trabalhar as questões psicológicas e fortalecer as pessoas. Nós vamos voltar para o estúdio, Orlando Santos, com essa imagem de Chico Nogueira, mostrando exatamente o trabalho do pessoal da Prefeitura Municipal de Maceió, através dessa empresa terceirizada, já em primeira mão mostrando essas primeiras imagens, né, dessa grade de proteção que será colocada aqui na ponte do Reginaldo, né, do Vale do Reginaldo, que dá uma ideia agora de um pouco mais de dificuldade para as pessoas que tentam tirar sua vida, utilizam esse espaço que já está sendo conhecida e chamada como a Ponte da Morte. Pelo menos isso deve reduzir bastante essa oportunidade. Era um clamor da sociedade, um clamor da população, e a Prefeitura Municipal de Maceió, atendendo uma solicitação diante de um processo administrativo instaurado pela 66ª Promotoria de Justiça da capital, está tomando as providências, e até o final da semana, pelo que eu tenho acompanhado aqui, acredito que a ponte estará bem mais protegida. Imagens de Chico Nogueira. Volto com você nos estúdios. Até já, Orlando, na nossa programação. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não sai daí.